porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruição de fortalezas. Lendo e explicando a Bíblia Sagrada, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, sejam bem-vindos, paz seja convosco. Se você não me acompanha ainda, eu sou o pastor João Neres, estou lendo a Bíblia toda e essa já é a segunda série de leituras. Na verdade, já tem os 1189 capítulos gravados aqui no canal do YouTube, ok? São 66 livros, 1189 capítulos e, dependendo da versão, 31.173 versículos. Vamos para a leitura de hoje, capítulo 10, de 2 aos Coríntios. Começa assim: além disso, eu, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo, eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas ausente, ousado para convosco. Bem, eu tenho que lembrar vocês, em todos esses capítulos da segunda carta, que na primeira, Paulo mandou entregar um homem a Satanás. E isso causou muitos problemas, né? Muita discussão, rejeição por parte de alguns. Esse camarada que se deitou com a mulher do seu pai era muito influente e é por isso que Paulo chega assim devagarzinho, dizendo para eles que é humilde quando está presente, mas ele se sente mais à vontade agora de mandar uma palavra, né, mais dura para eles. Rogo-vos, pois, que quando estiver presente, não me seja obrigado a usar com confiança da ousadia que espero ter com alguns que nos julgam, como se andássemos segundo a carne. Eita, Paulo, olha o que ele está dizendo. Primeiro, rogo-vos é mais do que pedir. Rogar é mais do que um simples pedido. Rogar é pedir com veemência, pedir com insistência. E ele usa essa expressão em diversos momentos. Rogo-vos pela compaixão de Deus que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo. Rogo a Sinti que Evódia que sintam mesmo no Senhor. Está lá na carta aos Filipenses. Paulo roga em muitas de suas cartas. E aqui, mais uma vez, ele diz: eu rogo-vos que quando eu estiver presente, não me seja obrigado. Ou seja, quando eu estiver presente, não me provoquem, para eu não dar uma palavra mais dura, porque eu falei que presencialmente eu sou mais humilde, mas não me provoquem. É isso que ele está dizendo, tá? Alguns que nos julgam, tem pessoas que vivem de julgar pastores, julgar obreiros, julgar aqueles que fundam a igreja, porque agora se sentem donos da igreja, né? As pessoas julgam, sem muitas vezes ter o conhecimento de causa de tudo que está acontecendo. E assim estavam fazendo. Paulo era o fundador, o apóstolo, e havia algumas pessoas ali que julgavam o apóstolo Paulo, né? Como se andássemos segundo a carne. Vocês não me conhecem, diz Paulo. Versículo 3. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia... Ei, eu estou usando outra arma, tá? Vocês que me acusam estão usando a arma do mal. Eu estou usando a arma correta. As armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Paulo está dizendo: minha arma é jejum, minha arma é oração, minha arma é a minha consagração, é a minha intimidade com Ele. Minha arma é o espinho na carne que Ele mantém para eu continuar humilde, mas eu estou lutando a batalha da fé. Por fora combates, por dentro temores, né? Com a arma da justiça, da direita e da esquerda, armas espirituais, armas da nossa milícia do céu, é guerra espiritual.
É o mesmo Paulo que, escrevendo aos Efésios, diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas é contra principados e potestades. E aí ele dá ali uma série de armas, né? O escudo da fé, o capacete da salvação, né? Calçado os pés no evangelho da paz, a couraça da justiça, mas sobretudo ele termina, minha Bíblia está aberta aqui, tomai sobretudo a espada do Espírito. Se você não leu a Bíblia toda ainda, é possível que você não saiba manejar bem a palavra da verdade. Por isso, me acompanhe aqui no canal, leia a Bíblia toda, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e a arma mais poderosa, a única arma de ataque que Paulo cita ali em Efésios é a espada. E se você não maneja bem a espada, você pode se machucar com a própria espada, e a espada é a palavra de Deus. As armas da nossa milícia não são carnais, e elas são poderosas, não são fracas não. São mais poderosas do que o míssil Tomahawk, mais poderosas do que aqueles mísseis supersônicos. São poderosíssimas as armas de Deus. E ela destrói fortalezas, pensamentos, sentimentos maus, ok? Lute com as armas certas. Olha aí, destruindo os conselhos. Tá? Conselho aqui não é conselho de te aconselhar, não, é conselho de reuniõezinhas, motins, tá? Rebeldia e etc. Destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Aleluia. O verso 6 diz: e estando prontos para vingar toda desobediência, quando for cumprida a vossa obediência. As nossas armas vão cumprir o propósito. Entendeu? Com essas armas eu estou pronto para vingar a desobediência. Ok? Quando for cumprida a vossa obediência. Que palavra, hein? Versículo 7 diz: olhais para as coisas segundo a aparência. Paulo não era muito bonitão, né? Era igual ao pastor João Deles, sem parecer nem formosura. Mas era bonito por dentro. Quem assistiu aí a live de Êxodo 2, diz que menino formoso é bonito por dentro. Então, Paulo era bonito por dentro, mas ele era baixinho, ele era obeso. Dizem que ele sofria de miopia. Então, ele não tinha aparência física. Aí ele diz aqui, ó: vocês olham segundo a aparência? Se alguém confia de si mesmo que é de Cristo, pense outra vez isto consigo, que assim como ele é de Cristo, também nós de Cristo somos. Provavelmente apareceu lá em Corinto uns pregadores bonitão, altão, falando com a voz rouca: eu estou aqui nessa noite para liberar uma palavra profética. E o povo de Corinto estava vibrando. Aí Paulo chegava e dizia, Paulo lendo e explicando a Bíblia Sagrada. Aí o povo: esse Paulo aí, só misericórdia. Oh meu Deus. Então, mas ele está dizendo: vocês estão julgando segundo a carne. Cuidado, né, para não cair em cilada. Porque ainda que eu me glorie mais alguma coisa do nosso poder, o qual o Senhor nos deu para edificação e não para a vossa destruição, não me envergonharei. O dom é dado para a edificação da igreja. E Paulo está dizendo: eu estou usando do dom que Deus me deu, sou apóstolo e vou corrigir vocês enquanto precisar. Se precisar, eu entrego o outro a Satanás. O que ele está dizendo é isso. Eu não vou abrir mão do meu dom, da minha autoridade que Deus me deu. Para que não pareça como se quisera intimidar-vos por cartas. Olha, eu não quero que vocês se sintam intimidados. Isso é o meu chamado. E eu não vou intimidar vocês por cartas.
porque as suas cartas, dizem, são graves e fortes. Ele mandou entregar o homem a Satanás. Esse Paulo não é de Deus. Imagina as murmurações, os bastidores da igreja de Corinto. Porque as suas cartas, dizem, são graves e fortes. Amados, quem assistiu a primeira live de 1 Coríntios 1, eu comecei dizendo, igreja de Corinto, a igreja que tinha todos os dons e todos os problemas, tá? Essa igreja é difícil. Paulo fundou, eles não deram salário a Paulo, rejeitavam o apostolado de Paulo, aceitavam outros que enrolavam eles e eram coniventes com o pecado. Não a igreja toda, mas alguns que estavam no meio. No entanto, eles tinham todos os dons, falavam muitas línguas, mas tinham muitos problemas também. Vamos lá. E assim eles diziam que as cartas de Paulo eram graves e fortes, mas a presença do corpo é fraca e a palavra desprezível. Um minuto de silêncio. Eles estão dizendo que a palavra de Paulo é desprezível, que a aparência dele é fraca. Esse fraquinho, isso aí, sem aparência nenhuma. Chegou aquele pregador bonito com paletó de Camboriú, né? Sapato brilhoso, uma mala. Eu tenho um amigo que disse que chegou um pregador com uma malinha muito bonita, ele falou, só aquela mala dele tem meio quilo de unção. Pois é, tem pregador que tem uma mala com meio quilo de unção, mas ele mesmo não tem nada, tem mensagem copiada, tá? Não me engana, pode ser que engane alguns, mas não engana Paulo. E Paulo teve que ouvir isso, a presença dele é fraca e a palavra desprezível. Me faz lembrar o povo lá de Números 11, que disse que o maná era um pão desprezível. Liga aí, maná, pão do céu. Liga aí, palavra de Paulo, pão do céu. Eles diziam que era desprezível. Meu Deus. Pense o tal isto, que quais somos na palavra por cartas, estando ausentes, tais seremos também por obra, estando presentes. Aquilo que eu falei, que vocês acharam duro, pois agora eu vou dizer na cara, vou dizer pessoalmente, não vou poupar palavras, porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos, mas estes que se medem a si mesmos e se comparam consigo mesmos estão sem entendimento. Estão sem entendimento. Palavra dura, mas é o que precisa ser ouvido nessa igreja. Porém, não nos gloriaremos fora da medida, mas conforme a reta medida que Deus nos deu para chegarmos até vós. Porque não nos estendemos além do que convém, como se não houvéssemos de chegar até vós, pois já chegamos também até vós no Evangelho de Cristo. Chegamos e vamos chegar de novo para corrigir vocês no que for preciso. É isso que Paulo está dizendo. Não nos gloriando fora da medida nos trabalhos alheios, antes, tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos abundantemente engrandecidos entre vós, conforme a nossa regra. Quando vocês ficarem mais crentes, vocês vão nos engrandecer e nos agradecer. Capítulo 10, versículo 16 diz: para anunciar o Evangelho nos lugares que estão além de vós, inclusive no Brasil, e não em campo de outrem, para não nos gloriarmos no que estava já preparado. Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor. Aleluia. Aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Eu sou o pastor João Neres. Essa é a live lendo e explicando a Bíblia Sagrada. E essa é a Bíblia Palavra-Chave. Essa Bíblia eu recomendo desde 2021.
eu estou usando essa Bíblia como a Bíblia que me auxilia aqui, ela está aberta aqui na minha frente, para fazer essa live. Se você quiser adquirir, na descrição desse vídeo, logo abaixo onde tem curtir e comentar, se você rolar a tela, tem um link aí do Mercado Livre, caso você queira adquirir uma Bíblia dessa. Aleluia. Deus abençoe você, sua casa e a sua família. Vamos orar ao Senhor. Pai querido, obrigado, meu Deus, pela vida de cada um dos teus servos. Obrigado, Pai, pela disponibilidade dos teus filhos gastarem esses 15 minutos aqui para aprender a tua palavra. Senhor, nos fortalece com as armas espirituais, armas da nossa milícia, armas que vencem o pecado, armas que vencem o mal, armas que destroem todo o conselho do mal, toda barreira do inimigo. Nos abençoa, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Só lembrando que um dos nomes de Deus é Jeová Sabaoth, Senhor dos Exércitos, poderoso nas batalhas. As armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir as fortalezas. Se você disse amém, compartilhe essa live com mais alguém. Haja paz sobre Jerusalém. Deixe o seu comentário e mande essa live para o grupo da família, coloque no seu status, para que outras pessoas sejam alcançadas pela palavra do Senhor. Até a próxima.